Complicado. Complicado mesmo. Então, segundo nossos amigos aqui, todos esses pecadores serão salvos, desde que mantenham a fé. Então, de que me adianta buscar ser uma pessoa justa se todos vão para o céu? Está vendo o perigo que é esse tipo de doutrina? Fala pessoal, tudo certo? No vídeo anterior a gente começou a assistir uma live com dois pastores, sendo que um se diz especialista em igreja católica. A gente deu uma paradinha para o vídeo não ficar muito longo, mas vamos dar sequência nele hoje. De lá para cá, algumas pessoas mais próximas me procuraram dizendo que eu deveria ter me aprofundado um pouco mais nesse tema ou naquele. Gente, infelizmente agora não tem como, a gente não tem tempo para isso. Mas fiquem tranquilos, a gente está só começando e vai chegar o momento que a gente vai abordar cada tema desse, um por um, com mais profundidade. Vamos então continuar da onde a gente parou? Vamos lá. Você estava falando aqui, eu estava me lembrando da expressão do Greg Allison, e que depois foi repetida pelo Leonardo de Quirico, quando falavam sobre os dois pilares da Igreja Católica. Ele falava o primeiro, que é a interdependência da graça e natureza, né? E o segundo, essa conexão entre Cristo e a Igreja. Interconexão Cristo e Igreja. Exatamente. Que faz com que a Igreja se sinta como mediadora da salvação, e tudo que é dito sobre Cristo pode ser dito dela. Então, ela tem os mesmos ofícios, sacerdote, rei, não é? E você tem razão, de fato, essa é a mais perigosa, viu? Essas doutrinas. E é a base das outras, né? É a base das outras. Realmente é mais ou menos isso. Mas para variar, eles estão distorcendo de novo a interpretação da realidade. A igreja não diz que tudo que é dito de Cristo pode ser dito dela, mas que ela está a serviço de Cristo, cumprindo aquilo que ele mesmo deixou como missão para a igreja. Assim como está lá em Marcos 16, 15 e 16. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Se o senhor me permite, eu queria só ler um trechinho aqui dessa carta encíclica, quando o Papa Pio XII vai dizer assim, ele vai citar o cardeal Bellarmino, e aí ele diz assim: observa Bellarmino com muita sutileza que com esta denominação de corpo de Cristo, não se quer dizer somente que ele é a cabeça do seu corpo místico, veja, não é somente isso, senão também que sustenta a igreja de tal maneira que a igreja é como uma segunda personificação de Cristo. Eita! Né? Então a igreja é a segunda personificação de Cristo. Então já vamos parar por aqui, porque tirar uma frase solta de um parágrafo, de uma carta com mais de 108 parágrafos para ser exato, é bem complicado. Um texto sem contexto vira pretexto, não é assim que dizem por aí? E eu não sei se vocês perceberam que ele lê certo e depois distorce, e ainda dá ênfase na palavra errada. Vamos ler de novo. Observa Bellarmino com muita sutileza que com esta denominação de corpo de Cristo não quer dizer somente que ele é a cabeça do seu corpo místico, senão também que sustenta a igreja de tal maneira que a igreja é como a segunda personificação de Cristo. Em seguida ele já distorce e diz que a igreja é a segunda personificação de Cristo. E não precisa ser muito inteligente para perceber que existe uma diferença gigantesca entre ser como alguma coisa e ser a própria coisa. Mas é isso que ele está tentando insinuar aqui. E ele só não contextualizou lendo o parágrafo anterior, que diz o seguinte: Cristo Senhor nosso quer que da sua divina plenitude desça sobre a igreja a abundância de seus dons para que ela se lhe assemelhe o mais possível. Tá vendo como já mudou totalmente o sentido? Isso a gente leu nos parágrafos 51 e 52. Já no parágrafo 53 a gente vai ler o seguinte. Vamos prestar bastante atenção porque é importante. Todavia, essa nobilíssima denominação não deve estender-se como se aquela inefável união com que o Filho de Deus assumiu uma natureza humana determinada se estenda a toda a igreja.
mas quer dizer que o Salvador comunica à sua igreja os seus próprios bens de tal forma que ela, em toda a sua vida visível e invisível, é um perfeitíssimo retrato de Cristo. Ora, se é o retrato, não é original. A igreja nunca rogou para si a autoridade de Cristo, seria loucura. Já no parágrafo 54, diz o seguinte: depois que Cristo foi glorificado na cruz, o seu Espírito é comunicado à igreja em copiosíssima efusão para que ela e cada um dos seus membros se pareçam cada vez mais com o Salvador. É o Espírito de Cristo que nos faz filhos adotivos de Deus. Isso a gente lê lá em Romanos 8, 14 e 17 ou em Gálatas 4, 6 e 7. E assim por em diante. Como eu falei, são muitos parágrafos, sempre mais de 100, e a gente, claro, não vai ler todos eles aqui. Acho interessante uma análise que o doutor Leonardo de Quirico faz. Ele colocou isso na tese de doutorado dele, sobre o Concílio Vaticano II, e ele vai dizer assim: uma vez que a igreja é a prolongação da encarnação, sua constituição essencial espelha o Filho encarnado de Deus de importantes maneiras. Como Jesus de Nazaré é Deus e homem na pessoa de Cristo, de acordo com a linguagem usada pela definição de Calcedônia, de uma maneira igual, a igreja é feita de elementos divinos e humanos que são combinados na instituição teândrica da própria igreja, né? Na instituição divino-humana da igreja. A igreja é considerada coessencialmente divina e humana, os dois aspectos sendo entrelaçados e inseparáveis de tal forma que o aspecto humano carrega o divino, interdependência, graça, natureza, e o divino é incorporado em formas ou acidentes humanos. E tá certo, é assim mesmo. E Jesus quis assim, quando ele próprio criou a igreja já na escolha dos 12 e os enviou ao mundo para anunciar a boa nova, sobretudo depois de Pentecostes. E a gente já comprovou na Bíblia, inclusive, que a igreja é o corpo de Cristo. Eu sou a videira, vós os ramos, lembra? E Jesus deixou a igreja justamente para dar continuidade à sua obra. Ide anunciar o evangelho, fazei todos os discípulos meus. Eu não quero ser repetitivo, mas eles dão volta e insistem na mesma coisa. Então é um negócio assim assustador, de fato. É assustador mesmo, viu, meu pai? Eles dizem que estão assustados e deveriam, mas pelo motivo certo, por perceberem o quão equivocados eles estão. E a ginástica mental que eles precisam fazer para sustentar os seus argumentos. O pessoal fica assustado quando a gente fala que o catolicismo romano é seita. Aqui começam os ataques. O pessoal acha que é um absurdo, que os católicos, o pensamento católico, a Igreja Católica é muito próxima de nós e que a gente deveria pegar mais leve com o catolicismo. Mas é só você estudar um pouquinho mais a fundo e você vai ver a razão pela qual os reformadores fizeram o que fizeram e porque, através da história, os reformados, os evangélicos em geral e os reformados em particular, mantiveram essa convicção de que a Igreja de Roma ela não é mais uma igreja cristã. Ela não é uma igreja cristã, mas é uma seita, com todos os sinais característicos das seitas. Olha só, de novo, a gente já comentou isso no vídeo anterior. Via de regra, na visão católica, seitas são todas as igrejas que surgiram sobretudo depois da cisão causada por Lutero. Mas eu vou explicar melhor. Durante 1500 anos, havia uma única igreja cristã, una santa católica. Assim como diz Paulo na carta aos Efésios, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E a gente também já conversou sobre batismo. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil hoje estima-se em torno de 30 mil denominações religiosas diferentes, fruto da Reforma Protestante. Inclusive, o termo reforma também não está correto. O que Lutero queria não era uma reforma, ele queria mudar toda a doutrina da igreja. Isso com certeza não é reforma.
Mas vamos deixar para falar de Lutero numa outra oportunidade. Então, quando o pastor fala em estudar, eu faço minhas suas palavras. Porque quem busca realmente a verdade histórica, a verdade da fé, vai perceber que o que esses senhores estão falando não faz sentido. Porque Jesus disse em Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, na visão protestante, Jesus abandonou a sua igreja durante 1500 anos e resolveu reaparecer só com a chegada de Martinho Lutero. 1200, vá lá, porque eles dizem que a igreja se corrompeu depois de Constantino, o que é uma outra bobagem também. E eu acredito, pastor, pode falar. E eu acredito que nós termos abandonado a mesma postura que foi característica dos reformadores e dos pós-reformadores, isso acabou contribuindo de forma decisiva para que hoje a gente se deparasse a alguns problemas, como, por exemplo, esses episódios de pessoas que têm deixado o protestantismo e migrado para a Igreja de Roma. Glória a Deus! Mas é isso que eu estou falando até agora. Quem estuda buscando realmente a verdade, se converte. E eu acho que isso daria um bom tema para um próximo vídeo. Eu vou fazer. Se a gente observar, por exemplo, Lutero ali após 1521, né, depois da excomunhão dele, Lutero ele não vai titubear em falar do Papa como o anticristo, ele não vai titubear em falar da Igreja de Roma como o cativeiro babilônico da Igreja, né? Isso pode ser visto também em Zwinglio, isso pode ser visto em Calvino, nas Institutas. Calvino faz uma interpretação de 2 Tessalonicenses capítulo 2, e de maneira categórica ele identifica o homem da iniquidade como sendo o Papa, né? Como sendo o papado. Então, isso continua também nos pós-reformadores. Eu gosto sempre de citar uma frase do puritano John Flavel, em que ele dizia assim, o lema da rainha Elizabeth era nenhuma paz com a Espanha. O nosso deve ser nenhuma paz com Roma. Gente, meus irmãos protestantes que estão assistindo esse vídeo, isso faz sentido para vocês? Essa guerra gratuita? Sendo que todos buscamos a mesma coisa, que é a verdade em Cristo Jesus? Vamos lá, que continua. Então, isso continua neles. Isso chega, por exemplo, aos teólogos protestantes do século XVIII, tanto na Europa como na Nova Inglaterra. Mas quando a gente chega no século XIX, eu acredito que alguns eventos vão acabar contribuindo de maneira muito ruim para que a gente chegasse a essa posição em que hoje muita gente, mesmo nas nossas igrejas, né, dissesse, não, mas nós somos todos irmãos, né? Todos cremos no mesmo Deus. Não consigo entender tanta intolerância. Não tem conversa. Sai de perto de mim, leproso. E eu identifico alguns eventos, como, por exemplo, o movimento anglo-católico, lá ali em meados do século XIX, a própria Conferência Missionária de Edimburgo, em 1910, que não quis discutir a evangelização na América Latina, por considerar a América Latina já evangelizada, e eles não estavam pensando nas missões protestantes quando disseram isso, né? Foi uma referência ao fato de o catolicismo romano ter chegado aqui já há bastante tempo. O movimento ecumênico ali na década de 50, 60, e o Vaticano II está vendo tudo isso, ele está vendo tudo isso acontecer, e aí quando o Vaticano II acontece de 62 a 65, você vai ter a promulgação de um decreto, de uma declaração como, por exemplo, a Unitatis Redintegratio, que fala, né, do ecumenismo, do movimento ecumênico, e que, na realidade, é a leitura que o catolicismo romano fez dessas nossas aberturas, né? Tanto que a Unitatis Redintegratio vai dizer que é preciso que a Igreja de Roma faça um estudo sobre a vida, sobre a psicologia, sobre a liturgia, sobre todos os aspectos constitutivos do protestantismo, e aí é dito lá, para ajudar esses irmãos separados a retornarem para casa. Então, o catolicismo romano pós-Vaticano II faz a leitura correta do que aconteceu
E aí eles começam a investir no moderno movimento de apologética deles, enquanto que a gente está em muitos lugares aí, em muitas ocasiões, sem saber como responder, sem saber o que fazer. Mas é claro, vamos fazer uma analogia bem simples aqui. Uma mãe que vê seus filhos saindo de casa, escolhendo um caminho que talvez não seja o mais adequado. O que ela faz? Ela vai em busca desses filhos e dá oportunidade para eles voltarem para casa. É exatamente esse movimento que a igreja está fazendo. Ele mesmo diz ali, ela busca ajudar esses irmãos separados a retornarem para casa. A gente podia também incluir nessa lista de eventos aí aquela assinatura do documento Catholics and Evangelicals Together, não é isso? Evangélicos Católicos Juntos, que foi assinado, inclusive, para minha decepção, né, pelo J.I. Packer, né? Packer, que era um teólogo anglicano, muito reformado, com livros traduzidos em português, mas acabou indo na conversa de Roma e assinando aquele documento, o que confundiu muitos evangélicos, né, até o dia de hoje. Né? Eles não aceitam pensamento diferente, nem mesmo dentro da sua própria linha religiosa. Felizmente, essa intolerância não é comum na maioria dos nossos irmãos evangélicos. Pelo menos não naqueles com que eu tenho convivência. Até o dia de hoje. Mas aí, exatamente, o problema, eles só conseguiram a assinatura dos evangélicos porque eles não deixaram claro o que queriam dizer com justificação. Isso aqui é bobagem. A igreja sempre foi clara sobre isso. Basta lembrar tudo o que falamos até agora. Ou ler os documentos da igreja. Deixa eu só ler um pouquinho aqui a respeito do que geralmente se acredita a respeito da santificação, perdão, estou com santificação na cabeça, não é ruim não, né? Mas só que agora a gente vai falar de salvação e justificação, né? Bom, o catolicismo romano admite que Cristo morreu na cruz pelos pecadores e para nos justificar, né? Mas para o catolicismo romano, a justificação não é um ato jurídico em que Deus nos considera justos e nos perdoa os pecados de uma vez para sempre, como Lutero disse, como Calvino disse, e os reformadores disseram. O que eles dizem é que Deus nos infunde a sua graça por ocasião do batismo, que nos transforma interiormente, e aí nós conseguimos cooperar na nossa salvação praticando atos de justiça. No catolicismo romano, o pecado original é lavado pelo batismo. E é necessário para a salvação não somente a prática de boas obras, mas a participação intensa nos sacramentos da igreja, através dos quais nos chegam o perdão de Deus, a confissão auricular e a penitência, a missa, que é a Eucaristia, e a extrema unção. E se nada disso der certo, ainda tem um purgatório. O sacrifício de Cristo na cruz só nos chega através das mãos do sacerdote. O Concílio de Trento, isso aqui, olha, é importante, o Concílio de Trento, logo após a Reforma, declarou que a justiça merecida por Cristo deveria ser apoiada pela justiça do próprio pecador, o qual, dessa forma, coopera com a graça. Literalmente, Trento se expressa dessa forma no cânone 9 da sexta seção. Eu vou ler aqui para abrir a nossa conversa. Se alguém diz que o pecador é justificado pela fé somente, significando que nada mais é requerido para cooperar a fim de obter a graça da justificação, e que não é de forma alguma necessário que o pecador seja preparado e disposto pela ação de sua própria vontade, que seja anátema, que seja anátema. Muito bem. Tudo isso que ele falou é verdade. Só que claro que ele sempre usa uma conotação negativa, maldosa, até debochada, como aquele comentáriozinho tosco do purgatório. Qualquer pessoa que algum dia na vida pesquisou sobre purgatório sabe que o purgatório é lugar para pessoas já salvas, que por ainda carregarem a mancha do pecado é incapaz de contemplar Deus face a face, sendo necessário um período de purificação. Purgatório não é, nem nunca foi, uma segunda chance. Mas isso também é assunto para um outro vídeo. Então, na salvação no catolicismo romano, e aqui eu estou só tirando o centro, né? Quem vai falar mais sobre isso é o Alan. Mas a salvação, enquanto que no pensamento reformado a salvação é um ato de Deus que nos justifica gratuitamente mediante a fé em Cristo Jesus de uma vez para sempre, no catolicismo romano a salvação é algo progressivo que o católico vai conquistar a vida toda
e fica refém da Igreja Católica porque precisa participar dos sacramentos para que ele chegue no final da vida com alguma chance de ir para o céu, né? Tendo aí o purgatório como uma possibilidade de conseguir isso aí. E vamos lá, professor. Eu resumi direitinho, né? Ou não? Aqui ele volta a falar sobre o purgatório, a gente acabou de comentar, então eu vou aproveitar para relembrar duas coisinhas que a gente também já comentou alguma coisa no vídeo anterior. Primeiro, e já respondendo à acusação que ele fez, ninguém é refém de ninguém. Os sacramentos, segundo a fé católica, são os meios mais eficazes e seguros que temos para recebermos a graça de Deus em nossas vidas. E também, como já falamos várias vezes, e vamos repetir quantas vezes forem necessárias, todos eles são bíblicos, sem exceção. E segundo, dogmas são verdades que a igreja sempre creu e que em algum momento foi reconhecido por um concílio. E por que eu estou falando isso agora? Porque logo aqui na frente ele vai voltar a falar sobre o concílio, então já fica com isso em mente. Não tem nada de que a partir do concílio tal a igreja começou a crer em tal coisa. Não, isso não existe. E fim de papo. Resumiu. E assim, pode ser perdido também, tá? Pode ser, a justificação ela pode ser perdida e também pode ser recuperada. Quando o Concílio de Trento fala sobre a justificação, na seção 6 do decreto sobre a justificação, ele vai trabalhar o modo, né, como você, como fiel, deve se preparar para receber a justificação. E nesse modo de preparo, o decreto vai subordinar a justificação ao recebimento do batismo. Então, em Trento, a justificação ela está subordinada ao sacramento do batismo. Tá vendo que eu falei de concílio? Em Trento, dando a entender que foi só a partir de Trento. Quando, por exemplo, isso é um ponto interessante, porque o católico, seja o católico que abraça Trento, ou já o católico, né, mais afeito ao Vaticano II, ele vai concordar que a justificação ela é pela fé. Ele vai dizer, não, né, nós cremos que a justificação é pela fé. Inclusive, no documento que o senhor mencionou sobre evangélicos e católicos juntos, essa declaração está lá, essa afirmação está lá. O que não está lá é que a justificação é pela fé somente. Né? Não é somente. Por quê? Porque Trento vai dizer que a justificação é pela fé, mas a fé, ela que se manifesta na sua submissão ao batismo, ela é apenas o início da justificação. Certo. Então, ela é apenas o início. Por isso que, como o senhor colocou, no pensamento católico romano, trata-se de algo progressivo e que é um dos aspectos em que a justificação se confunde com a santificação, né? Tanto no seu aspecto progressivo, de algo que vai progredindo, como também na sua natureza interna. Né? Não se trata de algo que é Deus que declara no seu tribunal, mas é algo que é feito dentro do pecador. E como se trata de algo que a fé é só o início, algo que pode progredir, Trento vai ensinar que também se trata de algo que pode ser perdido. Por exemplo, no capítulo 14, o decreto vai dizer que, uma vez que a graça da justificação é recebida através do batismo, ela pode ser perdida. Nesse caso, entra em cena a causa instrumental secundária da justificação. O batismo seria a causa instrumental, a fé manifestada no batismo seria a causa instrumental primária, mas se de repente você chegar a perder a sua justificação, existe uma causa instrumental secundária para ajudar você a recuperar a justificação, que é o sacramento da penitência. Então, o sacramento da penitência ajuda o fiel a recuperar a sua justificação. O decreto ele vai dizer ainda assim sobre isso. Aqueles que, pelo pecado, perderam a graça da justificação que haviam recebido, poderão novamente ser justificados se, movidos por Deus, procurarem recuperar a graça perdida por meio do sacramento da penitência, em virtude do
do merecimento de Cristo. Aqui ele está falando da confissão dos pecados, que é um dos sacramentos, o sacramento da penitência. E quer ver como é fácil comprovar que são bíblicos? Olha só. Então Jesus diz a Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Isso a gente lê em Mateus 16, 19. Já em João 20, 22, 23, Jesus soprou sobre os 12 e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, aqueles a quem retiverdes serão retidos. Mais claro, impossível. Então isso tudo vai mostrar que, né, além de ser algo que se confunde com a justificação, a fé ela vai desempenhar um papel bem diminuto, né? Um papel... ela não é a única causa instrumental, né? A causa instrumental primária. Tá? A fé não tem nada de diminuto. Mas vamos deixar seguir que tem mais. Eu tenho aqui ainda o capítulo 15 do decreto sobre a justificação, que tem assim algumas afirmações daquele tipo, sabe? Vamos lá. O capítulo 15 vai dizer assim, olha só: também contra fraudulentos espíritos de certos homens, que com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos, se deve assegurar que a graça da justificação, uma vez recebida, não se perde apenas pela infidelidade, por meio da qual se perde a própria fé, mas também por qualquer outro pecado mortal, mesmo quando não se perca a fé. Isso aqui eu achei, né, bem, chamou a minha atenção. Você pode acontecer de você não perder a fé e ainda assim perder a justificação, caso você venha a cometer algum pecado mortal. Por ali se deve defender a doutrina da lei divina, que exclui do reino de Deus não só os infiéis, mas também, olha agora, os fiéis fornicadores, fiéis adúlteros, fiéis efeminados, fiéis sodomitas, fiéis ladrões, fiéis avarentos, fiéis beberrões, fiéis maldizentes e fiéis gatunos, e todos os que cometem pecados mortais, dos quais se podem abster com auxílio da graça divina e pelos quais se separam da graça de Cristo. Tem muita coisa complicada aqui nesse trecho. Complicado mesmo. Então, segundo nossos amigos aqui, todos esses pecadores serão salvos, desde que mantenham a fé. Então, de que me adianta buscar ser uma pessoa justa se todos vão para o céu? Está vendo o perigo que é esse tipo de doutrina? E tem outra coisa. O que é fé? Fé é crer em algo, certo? Nesse caso, em Deus. Então deixa eu contar uma coisinha para vocês, caso vocês ainda não saibam. O diabo também crê em Deus. Ele não só crê, como ele tem certeza que Deus existe. E ainda assim ele foi expulso do paraíso. Ah, Michel, mas não tem nada a ver isso que estás falando. Eu creio na minha salvação. Tá bom, então já é uma outra fé. Eu creio em Deus, primeira fé. Eu creio na minha salvação pela bondade infinita de Deus, já é a segunda fé. Será mesmo que basta ter fé? Nada nos compete? Vamos à Bíblia. Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. E agora? Já em Lucas, a gente lê que a árvore se conhece pelos frutos. Da mesma forma, em Mateus, palavras de Jesus no Sermão da Montanha, a gente lê o seguinte no capítulo 7, versículo 19. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Estão entendendo o que eu estou falando? Não tem como separar uma coisa da outra. Tem mais uns versículos antes, ainda em Mateus, capítulo 7, no versículo 13, Jesus diz: entrai pela porta estreita, pois largo é o caminho que leva à perdição. Mas me desculpa, o que esses senhores aqui estão oferecendo é um caminho largo. Basta ter fé, mais nada. Mas tem o seguinte, Jesus continua ainda no capítulo 7, versículos 20 e 21. Pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus.
E ainda segue. 22, 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome? E não foi em vosso nome que expulsamos demônios e fizemos muitos milagres? E no entanto eu lhes direi: nunca vos conheci. Retirai-vos de mim, operários maus. Está aqui, ó, a Bíblia. Ou eles não seguem a Bíblia? Mas a gente pode observar como é que se dá o relacionamento entre fé e justificação aqui. De acordo com o Concílio de Trento, a graça da justificação ela pode ser perdida de duas formas. Tá? A primeira delas é através de infidelidade. Quando você é culpado de infidelidade... Quando você fala de infidelidade, é infidelidade para com a Igreja Católica, não é isso? Com a Igreja Católica, né? Sim. Por exemplo, então, Lutero e os reformadores. Exatamente. É abandonar a igreja, como Lutero e os demais haviam feito. A infidelidade aqui não é contra a igreja, é contra Deus e os ensinamentos que ele deixou. E Lutero foi contra vários deles. Então, no caso de infidelidade, que é essa apostasia da Igreja de Roma, você perde não só a justificação, mas a própria fé. É a primeira forma de perder a justificação. Tá? A segunda maneira é quando o decreto diz que é possível a pessoa cometer um pecado mortal, apartar-se da graça de Cristo e mesmo assim ainda ter fé. E por que isso aqui é muito complicado? Ora, se é possível ter fé verdadeira, mas não ser justificado, significa dizer que a justificação, ela, de fato, no pensamento da Igreja de Roma, não é pela fé somente, né? O elemento de obras vai ser adicionado a isso para que a pessoa possa ser ou recuperar a sua justificação. Exato, não é. E o motivo a gente acabou de mostrar. Mais claro impossível, é só ler a Bíblia. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Gente, cuidado com o caminho largo, ele leva à perdição. Pois então, o vídeo já ficou muito extenso e a gente não conseguiu nem acabar a live. Agora vocês entendem por que eu falei que é complicado, que são muitos assuntos? Pois então, mas não tem problema, no próximo vídeo a gente finaliza. Já comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida, curte, compartilha com os amigos, não esquece de se inscrever no canal, que a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais.